E aí vamos trabalhar esse conceito agora. Quando você pensa em termos essenciais, eles se compreendem de novo, tá? Entre sujeito e predicado. Aquela revisãozinha. Já os termos integrantes, eles compreendem o quê? Os complementos verbais, ó, que é chamado de objeto direto e objeto o quê? Indireto. Ah, vamos classificar dos tipos de objeto direto? Vamos, sem problema. Tipos de objeto indireto? Sim, vamos falar. E além de objeto direto, nós temos o complemento nominal e mais o agente de quê? Da passiva. Tranquilo? Então são os termos que integram uma oração. Já os termos acessórios, tá? Termos acessórios, eles compreendem o quê? Os adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, aposto. E eu coloquei aqui o vocativo porque, né, a gente entra na relação aí de um cara que é agregado na oração. Tudo bem? É um cara que é agregado. Então, termos acessórios. Adjunta adnominal, adjunta adverbial, aposto e vocativo. Tranquilo? Isso aqui é o resumo de sintaxe. Até aqui, suave? Seguindo o fluxo, devagarinho, devagarinho. Agora, vamos entender o processo. A classificação dos termos de oração, como é que eles são dados aí? Né? Essa classificação é dada. Quando você pensa numa classificação, esses termos essenciais a gente já subdividiu em sujeito e predicado. Agora, como é que você identifica o sujeito? O que é um sujeito, Will? É uma oração, ó, é um sujeito de uma oração, o elemento a respeito do qual se declara alguma coisa, ok? E o predicado é aquilo que se declara do sujeito. Mas isso é muito delicado, professor, isso é muito complicado. Simples assim, ó, sujeito. Sujeito, você atribui ao sujeito uma ação, ou seja, preste atenção, hein? Ou seja, é um cara que receberá uma classificação. Ok, então o sujeito de uma oração é o cara que vai receber uma classificação. Tudo bem? Eu vou declarar acerca de alguma coisa daquele cara. Então eu tenho um verbo, eu sempre faço isso, ó. Eu tenho um verbo, e atrelado àquele verbo ali, eu tenho alguém que pratica uma oração. Tudo bem? Se eu tenho alguém que pratica, ele é o sujeito da oração. E quando eu tenho apenas a oração, ou seja, só o verbo, eu tenho que determinar com quem aquele verbo está se comunicando. Então, eu estou declarando acerca de alguém alguma coisa. Se eu declaro acerca de alguém alguma coisa, esse cara é chamado de sujeito. A gente tem que ir com muito cuidado porque essa relação de sujeito, ela é muito trabalhada em prova. E aí, quando você trabalha esse conceito de sujeito, você tem lá, poxa, Wilk, mas sempre vai ser relacionado a quem pratica uma ação verbal? Não. Eu sempre digo o seguinte, para você classificar sujeito, você não tem que pensar somente que é o cara que pratica a ação verbal. Não é assim não, beleza? Porque se você ficar pensando dessa forma, você vai encontrar em determinadas provas um sujeito que não pratica a ação, tá? E não vai atribuir a ele a classificação de sujeito. Ele sofre uma ação. Ah, mas como é que um sujeito não pode praticar uma ação? Ele pode sofrer uma ação? Pode, claro. Tá bom? Então vamos determinar isso aí também na sua cabeça. Então vamos lá. Como é que eu classifico o sujeito? O sujeito é classificado em simples, composto, determinado, indeterminado, inexistente, oculto. Então, cada tópico de classificação do sujeito, você vai nomear ali naquela oração o sujeito. Então, não pega de forma genérica não, para você não se complicar. Tranquilo? Então, vamos lá. Quando você pensar em sujeito, você pensa em quê? Termo essencial da oração, a quem você declara alguma coisa. Tudo bem? Ok. E o predicado? É aquilo que se declara acerca do sujeito. Ou se declara do sujeito. Então são os dois termos essenciais. O que eu costumo dizer é o seguinte, ó. Se você tem um verbo, você tem ali o sujeito e o predicado. Simples assim. Encontrou o verbo, você tem um sujeito e o predicado. As demais coisas serão acrescentadas futuramente. Tudo bem? Então vamos partir desse princípio aí. Exemplo, hein? Os jogadores entraram na quadra. Pare o mundo agora, ó. Quando você diz, os jogadores entraram na quadra, primeira coisa, pum. Will, tem verbo? Tem. Cadê o verbo? Entraram.
O verbo é entraram. Se eu tenho o verbo, eu já tenho como determinar o sujeito, ok? Eu tenho aqui com o substanciamento necessário para determinar a classificação do sujeito. Vamos classificar esse sujeito? Vamos, cadê? Quem é que praticou a ação de entrar? Eu sempre faço essa perguntinha no singular. Quem é que praticou essa ação de entrar? Aqui, ó, os jogadores. Por jogadores estar no plural, eu também coloco o verbo no plural. Os jogadores entraram na quadra. Ponto. Tranquilo? Ok. Depois, Marina trabalha naquela loja. Quando você diz que Marina trabalha naquela loja, você declarou acerca do verbo. Quem é o praticante da ação? Marina. Então você tem aqui um sujeito, você declarou que ela trabalha. Ok? Então vamos agora dividir isso. Retira o sujeito. Retira o sujeito. Tudo que sobra é chamado de quê? Predicado. Retira o sujeito. Tudo que sobra é chamado de predicado. Ok? Então você tem esse conceito básico aí, ó, na sua cabecinha. Quando você retira o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Ok? Dando continuidade. Isso aqui, gente, é aquela coisa bem basicona. Tranquilo? Ó, importante, hein? Quando o sujeito é constituído de mais de uma palavra, ou seja, damos o nome de núcleo. Por que, Wilke? Porque você vai entender o seguinte, o sujeito ele pode ser simples ou composto. E aí agora a gente vai trabalhar da seguinte maneira, ó, damos o nome de núcleo do sujeito à palavra básica, de maior importância semântica, ok? Na oração, os jogadores entraram na quadra, por exemplo, o núcleo, tá? Naquela oração anterior, ó, os jogadores entraram na quadra, a parte mais importante do sujeito, você vai buscar, olha, você fala, os entraram? Não, você fala, jogadores entraram. Então a relação criada entre o termo aqui, ó, substantivo, com o verbo, vai determinar para você quem é o núcleo. Sempre vai ser assim, Wilton? Sim. Você vai sempre fazer a relação de cada termo com o verbo. E aquele que tiver mais sentido, sentido completo, será determinado como núcleo, a parte mais importante. Tudo bem? E aí eu ratifiquei isso posteriormente. Na oração, os jogadores entraram na quadra, por exemplo, o núcleo do sujeito é jogadores, porque você diz, jogadores entraram. Você deu sentido à oração. Tranquilo? E aí você começa a brincar. Tranquilo? E aí eu coloquei para você aqui, ó. E a tarefa que consiste em decompor a oração em seus termos essenciais, sujeito e predicado, depois integrante, que é o objeto direto, objeto indireto, o agente da passivo, complemento nominal, os termos acessórios, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto e vocativo. E a gente vai dar esse prosseguimento. Quando você trabalha essa conceituação de que o sujeito é o ser a respeito do qual declaramos algo, ó, sempre você vai pensar assim, ó, com ele quem? Com o sujeito concordará quem? O verbo. Então começamos a identificar isso aí, ó. Eu estou conceituando tudo, passo a passo. Então pensa comigo. O verbo vai concordar com o sujeito. É isso que ele está dizendo aqui para você. Dando continuidade. Preste atenção, meu aluno. Preste atenção, minha aluna. É interessante agora, esse bate-papo que eu vou ter com você, pelo seguinte. Esses exemplos que eu coloquei aqui são importantíssimos. Você vai recebê-lo todo em slide também. Tá bom? Isso aí vale ressaltar porque não é brincadeira. Tá bom? Não é brincadeira isso não. O primeiro conceito que eu coloco para você é acerca do sujeito inexistente. O sujeito inexistente, ele tem uma peculiaridade, tá bom? Ele tem uma peculiaridade. Ele é classificado sujeito inexistente, mas não tem sujeito. Aí é a pergunta que você vai fazer a mim. Mas como é que é um sujeito inexistente se você classifica como um sujeito? Vamos lá, vamos separar as coisas. Primeiro, você tem que classificar um sujeito. Simples, composto, tudo bem? Indeterminado, oculto. E também tem a classificação que você dá como sujeito inexistente. O fato de você classificar como sujeito inexistente não tem nada a ver em não ter sujeito. Por que isso? Porque você tem regra para classificar esse cara como sujeito inexistente. Qual é a regra? Então você tem tópicos, tá bom? Você tem lá o verbo haver no sentido de existir, verbo fazer indicando o tempo decorrido, verbo fazer indicando o fenômeno da natureza, tá bom? Você tem lá as determinações para que você classifique o sujeito como inexistente.
Tudo bem? Então vamos conceituar isso. Quando você tem um verbo que expressa um fenômeno meteorológico, primeira coisa, verbo que expressa fenômeno meteorológico, Wilkin, que tipo de sujeito é esse? Sujeito inexistente. Ok? Então vamos entender isso. A gramática diz assim, ó, toda vez que o verbo expressar no seu sentido real, no seu sentido denotativo, denotativo associa dicionário, ou seja, sentido real, sentido denotativo, o sujeito será classificado desse verbo como sendo sujeito inexistente. Ponto. Tranquilo? Depois, Wilkin, a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: se eu tenho um verbo que expressa um fenômeno da natureza, no seu sentido denotativo, significa que eu posso ter também um verbo que expressa um fenômeno da natureza no sentido denotativo? Só que tem um detalhe, você tem que atentar para isso. O sentido metafórico não será classificado como sujeito inexistente, vai ter sujeito. Exemplo, ó, quando você diz assim, ó, choveram rosas em meu jardim. Choveram rosas. Primeira coisa, é um fenômeno meteorológico, é um fenômeno da natureza chover rosas? Cair do céu? Não. Então o sentido aí é figurado. Lógico, não é o sentido denotativo, é o sentido conotativo. Sendo assim, você tem que pensar assim, ó, quem é o sujeito? Logo, você vai encontrar como sujeito rosas. Por isso você diz, choveram rosas. Rosas choveram. Tudo bem? Então você está empregando um verbo no sentido figurado, no sentido conotativo, tá bom? Para atribuir ali a classificação do sujeito como sendo um sujeito simples. Sujeito simples, tá bom? Rosas choveram. Simples assim. E aí você depois tem aqui, ó, verbo fazer indicando tempo decorrido, tempo passado, tá bom? E fenômeno da natureza, tá bom? Depois, verbo haver com o sentido de existir. Isso é importante, tá bom? Isso é importante demais, cara. Ocorrer ou decorrer, né? E aí você pensa assim, ó, peraí. Se eu tenho o verbo haver no sentido de existir, eu também posso ter o haver no sentido de não existir, tudo bem? Você vai falar sobre isso? Vou pontuar aqui ao lado, tá bom? E o verbo passar, mais a preposição de, tá bom? Passa das 8 horas. Além disso, tem o basta de, o chega de. Vou colocar aqui do lado? Vou colocar ao lado. Então, de novo, ó. Basta de, chega de. Verbo passa das, tá bom? Ó, passar acompanhado de preposição de. Já passa das 8 horas, ó. Quando você diz isso. Atente, porque isto aqui cai em prova. Verbo haver no sentido de existir. Sempre na terceira pessoa do singular. Verbo fazer indicando tempo decorrido ou fenômeno meteorológico. Verbo no singular. Cuidado com isso, hein, meu aluno? Cuidado com isso, hein? Tá bom? E verbo que indica fenômeno meteorológico, fenômeno da natureza, também sempre na terceira pessoa do singular. Tranquilo?